Gente, muito obrigada, é uma honra, né? Eu estava aqui escutando a Virgínia, até também me emocionei, porque é uma honra entrar depois dela, depois até queria conversar com você mais, Virgínia, sobre esse assunto que também interessa muito a todas nós, né? Bom, eu sou a Bruna Futuro, né, trabalho no Facebook há um pouco mais de 5 anos agora, eu fui a primeira pessoa de techs do Facebook, antes de contratarmos todas as estrelas que estão aqui comigo, e que eu fiz questão que participassem comigo, né, desse tema. Quando eu estava conversando, né, com a Confeb sobre o que falar, eu falei, gente, a gente tem um projeto tão legal dentro do Facebook de techs, que foi uma iniciativa de techs junto com as áreas internas, né, de engenharia de produtos, que trabalhou para desenvolver alguma coisa interna para a gente, e a área de finanças, que seria interessante a gente mostrar aqui, né? Bom, para quem não conhece, o Facebook é um conglomerado de tecnologia, né, mais popularmente conhecido pelos aplicativos do próprio Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Quem não tem um WhatsApp Pagamentos, instale, que é uma experiência maravilhosa, que foi lançada semana passada. E aí também tem um outro produto que eu vou falar um pouco aqui, antes da gente entrar na parte de tech especificamente, chama Workplace, né, que é um produto que é basicamente o Facebook para empresas, né? Não sei se a gente vai projetar aí o nosso slide, que hoje que vai projetar, porque ele é melhor de tecnologia do que eu, claro. Não sei se vocês já conseguem ver. Estou vendo. Bom. Seguinte, bom, pessoal, essa é a plataforma do Workstream, e aí, do Workplace. Vocês vão entender por que depois a gente vai fazer a conexão com a área de techs, né? Essa plataforma é uma plataforma que foi desenvolvida inicialmente para a gente trabalhar internamente, uma plataforma, né, que visa facilitar a comunicação, a informação, a eficiência, né, entre as pessoas dentro da empresa, né? Eu adoro usar o Workplace, aí eu vou até convidar meus parceiros aí para compartilhar, né, as experiências deles, porque assim, você não fica tão dependente do e-mail, né? Então, assim, por exemplo, você está num projeto de um específico, tudo sobre aquele projeto vai estar numa página do Workplace, como se fosse uma página de um grupo no Facebook. Então, você entra lá, tem upload de arquivos, tem a parte de discussões, aprovações, né, informações oficiais, né, sobre a companhia, né, todas, o Mark Zuckerberg faz todos os comunicados oficiais, tem as lives, né, que a gente faz também, por exemplo, treinamentos de algumas coisas. Se você não conseguiu assistir um treinamento num determinado momento, a gente faz lives e aí depois você consegue assistir aquele treinamento, você só vai direto na página e assiste, nem precisa enfim, pedir para alguém um link nem nada, vai estar lá disponível. E é uma plataforma onde a gente tem os chats, né, que seria a parte de mensagens, que você consegue fazer conferências, tudo via o Facebook, você tem o calendário, você agenda todas os calls que você precisa fazer dentro da plataforma também. Então, é uma plataforma, assim, multifacetas e que facilita bastante o nosso dia a dia, tá? Ela começou inicialmente só assim, como conexão, gestão de informação, que já é uma super facilita muito o nosso dia a dia, né? Aí, enfim, acho que dá para... Faltou alguma coisa, gente? Vocês querem complementar com alguma coisa, Nath, Felipe, hoje? Antes da gente ir para o próximo slide? Eu acho que é isso mesmo, Bru. Acho bem completo. Tá, vamos lá, próximo slide. Então, e aí a gente começou, né, a desenvolver novas facilidades dentro desse produto, né, que é a aprovação de ordens de pagamento. Então, por exemplo, qualquer fatura que você precisa pagar, você dentro do Facebook, do Workplace, você vai receber as faturas que estão pendentes, o que você precisa, você recebe lá um avisozinho do que aprovações pendentes, né, você consegue fazer aprovações de despesas, né, internas, né, aquelas despesas, tudo que uma empresa usa no seu dia a dia, né, programação, por exemplo, a gente tem o próprio aplicativo de entrevistas, né, por exemplo, cada vez que a gente entrevista uma pessoa, como o nosso recrutamento é interno, né, ele já coloca tudo lá, a gente vê quem tem, nas entrevistas que a gente consegue agendar com todo mundo, tem todas essas ferramentas para facilitar
o nosso dia a dia, né? E agendamentos de salas de reunião, que a gente fala, internamente a gente consegue marcar, a gente faz no nosso calendário, agenda uma reunião, e aí ele já automaticamente distribui o link para todos os convidados, sejam eles internos ou externos. E a gente pode, tem os bots também, isso é bem legal, porque tudo que é referente a helpdesk, alguma coisa que a gente precisa de suporte no dia a dia, também a gente tem esse suporte via essa plataforma, tá, que funciona muito bem, né, e assim, a gente começa com o bot, ele vai guiando a gente, então assim, eu sinto ela tão bem feita que eu mesma, que sou uma pessoa, acho que eu sou a mais antiga, né, daqui desse grupo, eu mesma, eu sempre tinha aquela resistência, quando via o robozinho, eu já ficava meio nervosa, falando, eu quero falar com uma pessoa e tal, mas eu acho que fizeram de uma forma tão bem feita que você realmente consegue seguir as instruções via o robozinho, e é óbvio que num terceiro momento, se você não consegue resolver o seu problema, entra uma pessoa para te dar o suporte. Então, eu vejo como uma ferramenta muito fácil da gente conseguir operar, né? Só complementando, Bruno, uma coisa que é bem interessante é o layout do Workplace, né? Para quem é familiarizado já com o Facebook, o Workplace ele tem um layout bastante parecido com o próprio Facebook mesmo, com o aplicativo, com o site do Facebook em si. Não, e eu acho legal também, até estava vendo agora aqui na apresentação, a parte de enquetes, né? Porque como o Facebook preza muito dentro dos seus valores, né? Pela voz, né, dar voz para todo mundo, dentro da empresa não poderia ser diferente. Então, né, sempre existem enquetes assim, o que os funcionários preferem, ou que um determinado grupo quer fazer, aí as pessoas conseguem colocar lá as preferências dela, e vai de uma forma mais democrática, vai ser votado o que a maioria prefere, eu acho isso bem legal. E pode ser criada enquete para N coisas, desde... Ontem mesmo a gente começou a participar de uma enquete, eu não sei se quem já foi no Facebook sabe, quem escolhe os nomes das salas de reunião são os funcionários. E agora ontem começou uma enquete sobre as salas do novo escritório do Facebook, ou enquetes mais polêmicas, enfim, tem de tudo. E também é exatamente o que o hoje falou, né? Para quem está acostumado já com as outras plataformas, reações de amei, gostei, não gostei, são as mesmas dentro do Workplace também. Só para compartilhar um pouquinho da minha visão sobre o Workplace, eu entrei mais recentemente no time, eu entrei em dezembro, mas antes eu trabalhava como consultor e atendia o Facebook. No começo eu tive um pouco de dificuldade de entender exatamente como era o Workplace, mas depois de ter entrado e, enfim, algum contato anterior que eu tive com a ferramenta, eu meio que entendo que o Workplace ele é como se fosse uma intranet, só que com um aspecto muito mais dinâmico, um aspecto social, de interatividade entre as pessoas, e também com esse monte de micro-ferramentas que existem dentro do Workplace que ajudam no dia a dia, no gerenciamento das nossas atividades. Então, acho bastante interessante. Acho que a gente pode já para... Agora, então, falando um pouco mais, né, o que tem a ver o Workplace, né, com a nossa área de techs, e o que tem a ver o Workplace com a nossa área, com o que a gente chama de Tech Transformation, né? Bom, o Facebook é uma empresa nova, né? Eu fui a primeira pessoa de techs da região e eu entrei há um pouco mais de 5 anos. Então, quando eu entrei, não tinha absolutamente nada. Né? Já existia operação, né, que começou aqui no Brasil, na região, na verdade, em 2012, mas ainda bem preliminar, né, digamos assim. Aí a gente começou a construir, né, o que seria a área de techs já no mundo, digamos, digital. Né? Enfim, e acho que já pode ir para o próximo, que eu vou começar a falar. Bom, e aí vocês podem imaginar, né, que o Facebook sendo um negócio extremamente desafiador, né, uma empresa com crescimento super agressivo, um crescimento vertical, né, e com novos produtos, né, sendo lançados o tempo inteiro, e a regulamentação e a tributação, né, também em ebulição, porque vocês sabem todas as discussões que a gente está tendo, né, recentemente sobre tributação de economia digital, então, e novas legislações pipocando, né, pela região, e a gente tendo que correr para se adequar. Então, assim, se a gente não se organizasse muito bem internamente, né, para conseguir capturar a legislação, cumprir no prazo, ficar passando para a engenharia, porque tudo que a gente faz é uma questão de passar requerimento para a engenharia. Não, a gente tem que entender a legislação, né, e depois
passar para os engenheiros implementarem, né? E a gente precisa ter o nosso compliance interno, e a gente precisa fazer a gestão das nossas fiscalizações, e a gente precisa, e assim, tudo que envolve o Facebook sempre pode virar uma polêmica. Então, assim, qualquer auto de infração pode sair na mídia, então, assim, é todo um cuidado que a gente tem que ter nessa gestão de tags para algo que seja em qualquer outra empresa, né, como eu já trabalhei em outras empresas de indústria antes, nada tomava uma proporção tão grande como no Facebook parece que toma. Né? Então, assim, com essa rápida expansão dos negócios na região, esses novos regimes de tributação, a gente falou assim, viu a necessidade, né, de se organizar muito rapidamente, né, para que a gente conseguisse rodar de uma forma redonda, girar e conseguir entregar, deixar o compliance girando de uma forma fácil para que a gente pudesse focar nas outras coisas, né? E aí eu vou chamar agora o Felipe para falar sobre a parte, né, de indiretos que ele está desenvolvendo, sobre esse forte modelo de governança que a gente fez. Depois, né, a Nath e o que hoje vão falar especificamente de um programa que a gente gerou, de uma ferramenta que a gente criou internamente para também suportar a parte de compliance, tanto para fins de transparência, como para fins de agilidade. Enfim, Felipe, agora a sua vez. Obrigado, Bruna. Bom, como a Bruna estava comentando, para que a gente pudesse acompanhar esse rápido desenvolvimento dos negócios na região, e para que a gente conseguisse garantir o compliance tributário ao longo desses últimos anos, nós passamos por um processo de transformação bastante significativa. Isso partiu, obviamente, do desenho de uma estrutura de governança regional que pudesse funcionar de uma forma mais autônoma. Então, nós definimos quais eram esses elementos desse framework, nós definimos toda a documentação, então todos os processos tiveram que ser documentados e colocados nos times que vão operacionalizar essas atividades. Nós conectamos e utilizamos as ferramentas internas que nós temos, como era o exemplo do Workplace, e temos uma outra ferramenta que depois o time vai falar um pouquinho sobre, que é o Workstream, dentre várias outras ferramentas internas, como os bots que a Bruna mencionou, e uma série de outras funcionalidades que nós temos disponíveis para a gente. Então, nós tentamos amarrar todos esses recursos que nós tínhamos internamente e criar uma estrutura bastante sólida para que a operação ela rodasse sem problemas e que a gente conseguisse acompanhar essa forte escalabilidade que o Facebook tem. Então, quando o Facebook decide lançar um determinado produto, rapidamente a gente quer que ele esteja apto a ser lançado em vários mercados, então nós precisamos estar muito disponíveis para rapidamente fazer essas análises e por ser uma plataforma muito centralizada e tudo roda dentro dos nossos aplicativos, nós precisamos ter certeza que está tudo integrado do ponto de vista de tecnologia. Não temos a opção de fazer um puxadinho, não temos a opção de fazer algo que seja provisório, temporário, porque a escala é muito grande. Então, quando a gente começa, a gente está falando de bilhões de usuários globalmente, então eu não posso criar um sistema paralelo para tratar determinado assunto. Tudo tem que estar muito bem conectado com a nossa plataforma, isso tem que estar tudo refletindo nos nossos sistemas em muitos níveis, tanto no upstream de informações, como no downstream de informações, lidar com essas informações para depois preparar as obrigações acessórias. Então, a gente precisa, não é nem, acho que é uma questão de necessidade de sobrevivência operacional para a gente. A gente precisa que exista esse fluxo de informações e de processos bastante fluido e bastante estável, né, para que a gente consiga manter a nossa operação funcionando. E a gente entende que esse processo de maturidade e esse processo de desenvolvimento na nossa área de tax, ele é um processo contínuo. Então, na nossa visão, o tax transformation ele não ocorre de um dia para o outro, ele é um processo contínuo de transformação. E só para trazer para vocês um pouco de um projeto mais recente nosso, então, nós partindo do que nós chamamos do ciclo de vida de tax compliance, então, a gente tem essa ilustração ao lado direito da apresentação, que traz um pouco aí quais são essas 8 etapas desse ciclo de vida do tax compliance, desde o planejamento até a coleta de dados, a transformação desses dados, a preparação dos papéis de trabalho, as revisões todas necessárias, depois o processo de arquivamento e envio desses documentos para o
fisco, e o gerenciamento disso também, de um ponto de vista estratégico, alinhado com o business, etc. Então, partindo dessa estrutura ou dessas etapas que compreendem o ciclo de vida de Tax Compliance, nós fizemos uma avaliação, tanto do ponto de vista de processos, que, como eu disse, isso é refletido no mapeamento da documentação. Nós temos um repositório de todos os processos que são parte desse ciclo de vida. Temos instruções para as pessoas que vão preparar os returns. Então, tudo isso faz parte desse nosso sistema de governança. E além da parte de processos, nós também olhamos para cada uma dessas etapas do ponto de vista do uso da tecnologia. E percebemos que, devido ao fato da nossa estrutura e do nosso escopo ser regional, nós cuidamos de América Latina e Canadá, a gente precisa ter mais sinergia e a gente precisa ter digamos que o solucionamento dos desafios do dia a dia, eles precisam ser mais integrados. Então, esse projeto mais recente nosso foi olhar em cada pedacinho, em cada atividade desse processo de Tax Compliance, o que poderia ser utilizado de tecnologia para fazer com que aquela atividade, ou ela fosse mais accurate, ou que ela fosse que ela ocorresse com menos intervenção possível. Então, a gente trabalhou, primeiramente, para mensurar o que a gente chama de desperdícios operacionais. Então, em cada um daqueles passos, a gente avaliava se tinha algum desperdício operacional. E a gente tem um conceito por trás desse desperdício operacional, que nós chamamos. Nós temos uma matriz com tipos de desperdício pré-definidos, como, por exemplo, tempo de processamento desnecessário. Então, toda vez que eu tenho que extrair um relatório de um determinado sistema, eu tenho que transformar aquele dado para que aquele dado fique pronto para preparar os meus tax returns. A gente entende que isso é um processamento desnecessário. Se aquele dado ele segue uma determinada lógica e ele segue uma determinada lógica linear, é possível que eu faça essa transformação do dado já no sistema de origem. Então, nós mapeamos uma série de iniciativas que fazem parte de cada uma daquelas etapas do que nós chamamos do ciclo de vida de Tax Compliance, e elas têm a ver justamente com automação, melhoria na origem dos dados, transformação dos dados para que eles estejam mais prontos para ir para os nossos returns, e também até a eliminação de algumas etapas das atividades que compreendem o Tax Compliance, que poderiam ser automatizadas. Então, com uma série de ferramentas que estão disponíveis, ferramentas mais contemporâneas que estão disponíveis para todas as empresas e até as nossas ferramentas internas, como, por exemplo, o Workstream, nós, então, desenhamos um roadmap de iniciativas práticas para serem implementadas. Obviamente, tem grau de priorização, a aplicação de recursos, etc. Mas a ideia é que a gente reduza, ou, em outras palavras, automatize o máximo possível esse nosso processo de Tax Compliance, e que nós tenhamos, então, a possibilidade de focar nas coisas mais importantes do dia a dia. Obviamente, o Tax Compliance ele é super importante, mas ele é um processo linear, né? Então, todos os meses tem ali 90% das atividades que são as mesmas, né? Então, como manter essas atividades no piloto automático? Então, é meio que esse nosso objetivo, em reduzir todos esses ruídos, até do ponto de vista de comunicação. Uma das iniciativas que nós estamos trabalhando é utilizar mais essas ferramentas internas que nós temos de bots. Então, por exemplo, você tem um tax return que eu preciso entregar na sexta-feira, o bot ele pode vir no meu chat, ali dentro do nosso workplace, e me avisar: olha, não esqueça que você tem um tax return que precisa ser enviado na sexta-feira. E depois ele pode, enfim, isso é a gente que programa, mas ele pode, inclusive, me perguntar de novo na quinta-feira: olha, não esqueça que o tax return é amanhã. Então, utilizar as ferramentas que nós temos internamente e as ferramentas que estão disponíveis internamente para deixar esse processo que nós temos que rodar, e ele é um processo bastante grande na região, para que a gente deixe ele no mais piloto automático possível. Não, inclusive, esse negócio dos bots, só para complementar, é muito legal porque eles ficam te perturbando mesmo. E aí, se você fala assim, você já fez, você não fez, aí ele manda um e-mail até para manager, escala, né? Bot escala, gente. Mas é interessante porque realmente faz as coisas, né, rodarem.
E só pegando um gancho no que o Felipe falou, que eu acho que é um projeto que ele está cuidando brilhantemente dentro do time, eu acho muito interessante que o Tax Transformation ele é um mindset, né? É uma linha de raciocínio. Então, nós somos um time muito pequeno dentro da região que, enfim, cuidamos de diretos e indiretos, e para a gente cuidar do compliance, né, como ele falou, que é um processo super importante, mas também é cuidado por terceiros, houve essa integração com o time, né, dos nossos terceiros que cuidam do compliance para garantir essa questão do desperdício. Então, uma coisa que o Felipe sempre fala quando a gente vai numa reunião com os terceiros é com o que você gasta o seu tempo. Você acha que esse processo que você está gastando X horas, você poderia estar gastando com qualidade? Então, é um processo contínuo de se policiar e pensar, eu não vou fazer isso na mão, eu vou usar uma ferramenta. Então, tem sido super interessante, realmente. Desculpa, pode continuar. Imagina. E esse processo, acho que dentro desse nosso mapeamento, o importante é entender qual é a ferramenta mais adequada para lidar com aquela situação. Hoje em dia, em termos de tecnologia, se a gente for olhar o que é a base, e aqui eu vou falar eu trabalhei muitos anos na consultoria, então eu vou falar um pouco do que eu via em muitas outras empresas. Digamos que a tecnologia base do que nós temos para preparar o Tax Compliance é ainda, depois que você extrai o relatório do Oracle, do SAP, por exemplo, ainda é o Excel. O Excel é uma tecnologia muito antiga. A gente utiliza macro, mesmo o macro é uma tecnologia muito antiga. A macro é uma tecnologia dos anos 90. Então, hoje temos tecnologias muito mais impactantes e que eu vejo que ainda as empresas têm um grau de adoção muito baixo. Então, por exemplo, o Alteryx é uma ferramenta fantástica. Ele tem capacidades de automação, tem capacidade de OCR, tem capacidade de compilação de dados em massa, de uma forma muito mais eficiente, muito mais automatizada do que qualquer outro programa que nós utilizamos no dia a dia. Eu vejo que a adoção de Alteryx no Brasil ainda é muito baixa, né? Eu tive a experiência de poder trabalhar nos Estados Unidos por 2 anos e meio, voltei em dezembro do ano passado, e eu vejo que nos Estados Unidos as empresas estão começando a adotar Alteryx, ainda também numa muito incipiente a adoção, mas é uma ferramenta muito interessante. A gente tem a utilização o conceito de RPA em geral, né, que seria Robotic Process Automation, tem os bots, que são os nossos bots internos. Então, o nosso objetivo com esse roadmap é justamente entender, para cada um desses desafios e desperdícios operacionais, qual que é a melhor tecnologia para lidar com aquele processo. Bom, vou passar então agora para hoje falar um pouquinho de Workstream, que é uma dessas ferramentas que fazem parte desses pilares do nosso processo de transformação digital. Exato. Então, tendo em vista tudo que o Felipe falou, né, vocês podem notar que a nossa vontade em otimizar, né, tornar o processo de tax compliance mais eficiente, mais seguro, garantir mesmo a segurança da informação que é transitada via e-mail atualmente. Nós, o time de tax, junto com o time de engenheiros do próprio Facebook, a gente desenvolveu uma solução que pudesse endereçar maior parte, se não todos os pontos que nós entendíamos ter alguma ineficiência nesse processo. Falando um pouco aqui do objetivo da ferramenta, a nossa ferramenta ela busca, né, endereçar alguns pontos que eu acredito que todos os times de tax passam atualmente. Excesso de e-mails trocados para revisão, aprovação de tributos e discussões técnicas. Eu acho que e-mails com documentos confidenciais, se não é utilizado e-mails, é utilizado plataformas de terceiros para arquivamento, para transferência de dados. Uma dificuldade em gerenciar backups, de encontrar suporte documental para auditorias, para fiscalizações, um gerenciamento manual do tax compliance, do calendário de tax compliance, uma dificuldade em rastrear responsabilidade de diferentes times. A gente vê isso bastante claro aqui no nosso processo que existia anteriormente. E, basicamente, o objetivo da ferramenta era reunir esses inúmeros exemplos de processos ineficientes e criar uma solução. Daí que surgiu esse Workstream, que é uma ferramenta que gerencia o Tax Compliance end-to-end dentro do Tax Compliance no Facebook, e ele foi capaz de endereçar todos os pontos que eu mencionei anteriormente, né?
Uma coisa interessante é que quando eu falo end-to-end, é de fato end-to-end. É desde o upload da informação inicial para cálculo do tributo, para análise do cálculo tributário, até o filing da obrigação acessória. E se caso tiver pagamentos ou tiver pagamentos assim, a gente consegue integrar, o futuro é integrar esse fluxo de aprovações de pagamentos também dentro da própria ferramenta. Coisa também com o Workplace, né, que é exatamente por isso, esse é o link, né? Porque aí essa parte de a gente aprova, a gente recebe uma notificação via Workplace, e aí a gente consegue ter a visibilidade, inclusive, de onde está, né? Por exemplo, eu aprovo, aí dependendo do valor tem que ir para a minha manager, e aí a minha manager aprova, se está pendente em alguma pessoa, né, acima, a gente consegue saber onde está pendente para a gente pedir a aprovação dessa pessoa também. Então, é bem legal, porque a gente consegue ver aonde está, para não ter aquelas coisas que já aconteceu, né, acho que todo mundo no passado, antes de ter automatização, fala assim, eu aprovei o pagamento, mas atrasou, porque a tesouraria não pagou, né? Então isso a gente consegue minimizar com esse programa. Exato. Assim, falar dessa ferramenta é algo que nos dá bastante orgulho, porque foi uma iniciativa do nosso time de techs, dentro do Facebook, mas eu também gostaria de compartilhar com vocês o processo, né? Como é que foi feito para desenvolver essa ferramenta. O primeiro ponto, eu entendo que é fundamental para o sucesso do projeto, que é o mapeamento completo e detalhado do processo as easy to be. A gente tem que ser capaz de garantir que a gente tem 100% na cabeça do processo executado, para poder repassar para os engenheiros e também para poder identificar pontos de melhorias em processos ineficientes e evolução de processos que atualmente funcionam bem. Transparência na comunicação, o Felipe mencionou anteriormente que a gente trabalha bastante com as Deloitte, com terceiros, né? Então, deixar todos os stakeholders que são envolvidos no Tax Compliance do Facebook alinhados e atualizados regularmente do andamento da ferramenta, porque, no final, isso facilita bastante a implementação dessa ferramenta no nosso processo de Tax Compliance. Manter o status de MVP. Esse status de MVP é o Minimum Viable Product, que é basicamente entregar um produto que não seja final, mas que tenha todas as funcionalidades dentro da ferramenta. Isso é uma coisa que eu acho que está bem alinhado com a cultura do Facebook. Se a gente anda pelos escritórios, a Bruna, o Felipe e a Nath podem até me corrigir, mas a gente vê muitos posters assim, no Facebook falando done is better than perfect, the journey is 1% finished. Então, a ideia de que o projeto inicial tem muito a evoluir, ainda que pronto, ela é muito viva. Então, esse status de projeto MVP é algo que é colocado bastante em prática pelos engenheiros e pelo nosso time também. Tem a questão do calendário, ter um timeline proposto e cumprir com esse timeline, que é fundamental para que a gente possa lançar essa ferramenta de uma maneira correta, fazendo os lançamentos em fases, em processos anuais, mensais, criações de dashboards. E eu acho que esses são os principais pontos que a gente focou para desenvolver essa ferramenta, que funcionaram, que auxiliaram o lançamento dessa ferramenta interna que a gente utiliza para fins de tax compliance dentro da nossa estrutura. Antes de apresentar, de fato, a ferramenta para vocês, com alguns print screens que a gente vai apresentar, eu quero repassar somente algumas das principais funcionalidades dela, né, que seriam gerenciamento de entregáveis, que seria a gestão de processos tax, calendários, atribuição de tempos e métricas de desempenho, controle de acesso, quem tem acesso a essa ferramenta, quais são os terceiros, quais são as pessoas do Facebook que serão envolvidas dentro desse processo de tax compliance, a integração que a Bruna mesmo mencionou, que é a integração de fato com o Workplace, que é a nossa ferramenta hoje que a gente utiliza bastante, e a colaboração e notificações, que isso é uma coisa bastante legal, porque
antes, essas trocas poderiam ser feitas por e-mails, discussões técnicas, revisões. Então, hoje, ela cria canais, como, por exemplo, dentro do próprio Workchat, que é um messenger interno, né? Que a gente pode fazer essas discussões técnicas, fazer esses questionamentos, até mesmo para terceiros, que têm acesso a essa ferramenta dentro do Workstream. Agora eu acho que eu vou passar para a Nath, para ela dar uma demonstração do programa para vocês. Isso. Bom dia, pessoal. Então, só ecoando o que todo mundo falou, essa ferramenta ela foi criada mesmo com esse intuito, né, de ter um lugar para compilar todo o nosso processo de compliance. Então, além de tudo, ela é um repositório de informações que a gente vai ter tanto os suportes documentais que a gente usa para fazer os cálculos, quanto o próprio papel de trabalho, as aprovações no cálculo, a aprovação do pagamento, o pagamento em si, o comprovante, a transmissão do return, a data, os valores, né, que a gente cria dashboards gerenciais. Então, ela realmente, a ferramenta que, ela compreende o end-to-end do processo de compliance. Nessa primeira tela, coloquei pequenininho, né, mas talvez dê para ver, cada linha dessa é um entregável. Então, isso aí é um mock-up, né, uma plataforma de testes, mas vocês podem ver que, por exemplo, a linha de cima é o entregável de México, enfim, de uma entidade, a linha de baixo, e quando eu falo entregável, não é uma obrigação acessória em si, pode ser só um pagamento, pode ser um return meramente informativo, pode ser os dois, e como é uma plataforma global, ela é muito flexível. Então, se, por exemplo, eu entrego o return antes do pagamento, a gente consegue flexibilizar. A parte de cima, onde tem essa setinha, são os filtros. Então, aqui você consegue encontrar o deliverable, né, o entregável que você queira, pelo filtro que você queira encontrar. Então, por exemplo, essa primeira bolinha amarela tem o meu nome, né, então, qual que é o deliverable que está dependendo da Natália ou de qualquer um do time de indiretos. Do lado, você vai ver os que estão abertos, você pode procurar pelos que estão completos, por país, por entidade, por imposto, enfim. Qualquer parâmetro que esteja disponível no entregável, você consegue buscar. E essa segunda bolinha mostra os campos que você tem na tela, né? Então, se o status, se ele está aberto, se ele está atrasado, se ele está com algum step do processo atrasado, você consegue visualizar nessa primeira tela. Acho que a gente pode passar isso. Segunda telinha, você consegue ver que está pequenininho, mas na parte de cima você consegue ver o end-to-end do processo. Cada bolinha mostra uma etapa. Então, a primeira etapa seria a parte de suporte documental, em seguida tem o cálculo em si mesmo, né, que é onde o terceiro coloca o papel de trabalho e a gente faz as aprovações. Depois, os controles da aprovação do próprio pagamento, e depois a parte do filing, e aí você completa o end-to-end. Então, quando a gente falava que a gente precisa de controle, né, verificar, enfim, a elaboração, aqui na parte direita, né, no canto direito, onde tem a primeira setinha do lado direito, você consegue ter o tracking de quem modificou cada step. Então, eu criei o deliverable, que hoje mexeu aqui, fez um comentário, enfim, você consegue ter por pessoa as alterações que foram feitas dentro desse entregável, dentro do cálculo do imposto. Por que isso é tão útil para a gente, né? Porque se um dia a gente precisar de, enfim, visualizar um processo end-to-end desse imposto, eu tenho tudo no mesmo lugar. Inclusive, isso supera a necessidade dos e-mails, porque se eu tenho alguma dúvida da elaboração, a gente coloca nos comentários e faz o tag da pessoa, né, que nem a gente faria no Facebook, coloca o arroba e o nome da pessoa, vai um e-mail para essa pessoa e ela faz o esclarecimento aí. Então, a gente consegue ter a rastreabilidade de todos os passos do entregável. Então, até para uma questão de auditoria, você consegue entregar um imposto inteiro só extraindo dessa ferramenta. Acho que é o próximo slide, que hoje, por favor. E aí, esse último são as aprovações, né? Que a gente tem o comprovante da aprovação, o comprovante de pagamento, as datas, os valores de multa. Isso dá um controle muito interessante para a gente, do ponto de vista gerencial, para garantir que não esteja nada atrasado, ou que, se estiver atrasado, que a gente consiga visualizar isso mais facilmente. Essa ferramenta, né, ela é a parte de MVP, que o que hoje explicou, ela não é integrada com o Workplace ainda, mas
hoje já tem sido super útil. A gente brinca que a nossa vida de compliance foi uma coisa antes e depois do workstream. E o que hoje vai mostrar agora a ferramenta já integrada com o Workplace. Como vocês podem ver, à esquerda tem uma telinha que é a telinha do home do Workplace, né? E vocês podem ver que o Workstream, hoje, ele já está inserido dentro da própria plataforma do Workplace. E clicando nesse link, a gente começa a criar os deliverables, que é aquilo que a Nath falou, que não necessariamente é uma obrigação acessória, mas pode ser somente um pagamento. Nesse caso que eu vou mostrar para vocês, é um caso de um processo de tax return anual de imposto de renda. Dentro de cada delivery, a gente consegue colocar um summary dos principais pontos, do que a gente considera mais importante para identificar para descrever o deliverable que a gente vai ter nesse programa. E aí a gente coloca informações de sumário, qual é o tipo de tax, qual é a entidade, qual é a região, qual o país, qual é o filing currency, e a gente coloca o período que a gente está analisando também. Aí você pode ver que tem o período que inicia, o período que finaliza, e o do date para o filing da obrigação acessória, que é 31 de março, nesse caso. Aqui é aquela questão que a gente tem a visibilidade total do calendário, né, dentro da própria ferramenta, que a gente consegue identificar desde o step inicial, que é fazer o upload da informação, que começou em 18 de janeiro, e aí vocês podem ver na coluna direita de Owner, qual é o time que é responsável. Na primeira linha, a gente pode ver que é a Accenture, na segunda linha seria a Deloitte, depois tem os inputs do nosso time de tax. Então, a gente tem um ownership bem definido de quem é dono de cada step e como é feito o nosso processo. Aqui é demonstrando um pouco a parte do filing, como é que é feito o fluxo de aprovações. A gente faz, de fato, a aprovação dentro de cada step. A gente discute as questões que existem por comentários e faz a aprovação também dentro dos próprios comentários. E à direita aqui, nesse lado do Upload Final Tax Comp Memo, vocês podem ver como ele funciona como repositório. Aqui a gente encontra as versões finais de todos os entregáveis que a gente teria, que são necessários para a gente finalizar o filing do Tax Return no México, por exemplo. A gente tem todos os arquivos que a gente, um dia, se a gente precisar, em virtude de uma auditoria ou de uma auditoria fiscal, a gente vai ter, de fato, toda a documentação necessária para demonstrar o porquê e quais foram as documentações de suportes para o filing do tax return no México. E mais para frente, é aquilo que a Bruna havia comentado, que é a integração da ferramenta de aprovações, do próprio pagamento do imposto. Se vocês conseguem ver à esquerda, tem no mesmo lugar onde tinha um workstream, tem uma parte chamada Approvals, que é onde a gente consegue aprovar os tributos e ter todo aquele fluxo. Se tem um threshold, a Bruna aprova. Se tem um threshold superior, é a Bruna e mais um. E a diretora que fica localizada em PQ aprovam. Então, tem todo o fluxo de controle de SOX para aprovações de impostos. Não só de impostos, mas também de outras POs, de outras coisas. Mas, nesse caso, da integração do workstream, seria com a parte dos impostos. E eu acho que é isso, esse overview que a gente deu da ferramenta. Não sei se a Bruna, o Felipe ou a Nath gostariam de fazer algum comentário. Não, eu só queria fechar para falar que isso é um projeto, né, que foi iniciativa de tax, por isso que eu acho bem legal, e a gente conseguiu convencer os engenheiros a nos ajudar, né, a desenvolver, né, essa ferramenta internamente. Não é um projeto regional, um projeto global, né, porque a gente vê com a necessidade agora com country by country report, né, essa necessidade de fazer reportes globais, né, para a gente ter a visibilidade e a transparência do que está acontecendo, né, em todas as regiões.
né? E assim, a gente tem ferramentas também sendo desenvolvidas que vão integrar com essa também uma parte de gestão de fiscalizações de forma global, né? Porque eu não posso dizer uma coisa numa fiscalização aqui na América Latina e a pessoa de Ásia dizer uma coisa diferente sobre a mesma operação, né? Então a gente está trabalhando bastante aí, como os meninos disseram, essa jornada só começou, tá? É 1%, e a gente está em trabalho contínuo para continuar desenvolvendo essas ferramentas e trazer mais eficiência para a nossa área, para que a gente possa ser o melhor que a gente pode ter, né? Não precisar falar assim, a gente deixa para o robô o trabalho do robô, e aí a gente pode focar no que a gente faz melhor, que é ser humano. Acho que é isso. Legal, Bruna, muito bom. Obrigado, Natália, aqui hoje, Felipe. Tem uma pergunta que foi feita 3 vezes por uma pessoa que está assistindo, eu acho injusto não colocar vocês. Ela começou a fazer pergunta quando o Felipe Prado estava comentando. Ela perguntou quais RPAs que vocês utilizam. É uma pergunta ampla, né, Felipe? Eu não sei se você prefere responder isso pontualmente ou se algum outro de vocês prefere trazer uma lista extensiva, né, que esgote todas as possibilidades. Como vocês quiserem abordar, fiquem à vontade. A gente tem, acho que algumas ferramentas internas, como eu mencionei, tem toda a estrutura de bots internos e ferramentas de automação que já são disponibilizadas pelo nosso time de engenharia de finanças global. Então, a gente utiliza bastante disso. E utilizamos Alteryx, basicamente. E estamos estudando alguns outros. Temos um projeto com UiPath, que é um outro. Temos um projeto com... esqueci o nome, Win Automation, que a Microsoft recentemente comprou. Então, temos algumas iniciativas diferentes. A gente acha que não necessariamente eu preciso adotar um RPA e simplesmente utilizar ele 100%. Para cada problema, a gente utiliza o que for mais adequado. Perfeito, Felipe. Bom, mais uma vez, então, muito obrigado, Felipe, Natália, aqui hoje, Bruna Futuro, pela presença de vocês. O pessoal está agradecendo aqui também pelo chat.